Olá, turma! Muito bom dia! Quem está falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina de hoje é Filosofia e o conteúdo escolhido para nossa aula é sobre as boas ações. Pessoal, quem vai me ajudar hoje com essa aula é o filósofo alemão Immanuel Kant, que daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele, certo? Bom, mas antes de qualquer coisa, vamos entender qual é o objetivo principal da nossa aula? Hoje nós vamos compreender que a ética da filosofia moderna é fruto de uma busca por regras morais que envolvem apenas os recursos do pensamento racional, ou seja, temos que usar a razão para pensar e refletir sobre as nossas boas ações. Então vamos lá! O filósofo alemão Immanuel Kant foi um dos grandes expoentes do iluminismo. Em sua obra Crítica da Razão Prática, estabeleceu os fundamentos para uma ética moderna baseada no dever de praticar boas ações. Quem aí está curioso para conhecer o Immanuel? Vamos lá então trazer ele aqui para vocês? Olha só, gente, ele vai aparecer. Aparece, vai, Immanuel! Muito bem, esse aqui é o nosso filósofo Immanuel Kant, que vai nos ajudar muito nessa aula. Para Kant, a ideia de boa ação ela pode ser de duas formas, tanto desinteressada quanto universal. E é sobre esses dois conceitos que o nosso estudo está norteado. O que é uma ação desinteressada? Ou o que é uma boa ação desinteressada? Segundo Kant, pessoal, essa ação desinteressada, ela só vai existir quando for verdadeiramente boa, praticada sem nenhum interesse, pelo simples dever de praticar. Em outras palavras, uma ação verdadeiramente desinteressada não pode ser feita em nome de outra coisa, não pode ser feita para você ficar feliz ou se sentir bem. Uma ação verdadeiramente boa resiste a qualquer tentação de satisfazer os interesses pessoais. É aquela que, mesmo que não haja nenhum interesse em fazê-la, e mesmo que nossos instintos digam para fazer o contrário, ela é livremente escolhida. Então, em torno disso, nós podemos então dizer que a ação desinteressada é uma ação livre de qualquer tipo de interesse pessoal. Ou seja, é tudo aquilo que eu coloco em prática solidariamente, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento. É uma atitude desinteressada, um comportamento voluntário em prol de praticar, de fato, uma boa ação. Então vamos lá para o conceito de boa ação ou ação universal de Kant. Ele diz o seguinte: essa ação universal, ela só existe quando não está ligada ao interesse particular de alguém. Claro que uma boa ação não exclui, mas deve sempre levar em consideração os interesses dos outros, até mesmo de toda a humanidade, como exige, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é verdadeiramente bom deve ser bom para todos os seres humanos. A liberdade, a ação desinteressada e a universalidade das ações são três pilares da moral moderna. Mas sobre liberdade a gente fala numa próxima aula. Então vamos voltar ao conceito de ação desinteressada. Kant explica que uma ação desinteressada é aquela que resiste aos impulsos egoístas para agir em nome da própria ação. Não seria possível resistir a esses impulsos se não fôssemos livres para tanto. Assim, todas as vezes que resistimos à tentação de agir em interesse próprio, argumentou Kant, provamos que existe esse algo chamado de liberdade humana. É isso mesmo, uma boa ação desinteressada é quando eu abro mão dos meus próprios interesses ou com uma contribuição para a humanidade. Ou seja, é quando eu levo em consideração o bem-estar de todos à minha volta. É quando eu exercito meu pensamento filosófico coletivo. Em benefício de quem? Em benefício de quê? Da humanidade, tá? E é mais que isso, é quando eu reconheço, a partir do meu livre-arbítrio, que posso tanto praticar boas ações de um ponto de vista essencial, ou de certa forma, compactuando aí com um pensamento livre que possa vir a me corromper diante do mundo e das minhas ações. Ela é universal, eu escolho se eu quero praticar o bem ou se quero praticar o mal. Efeito didático, um mapa mental falando sobre os imperativos categóricos de Kant. Esses imperativos categóricos do filósofo estão em torno dessas palavrinhas que vocês estão vendo aí no computador de vocês. A lei moral, o dever, os próprios imperativos que ele cita, a boa vontade, as ações, a moralidade,
a liberdade e a razão. Diante dessas palavras, a gente pode dizer que, principalmente a lei moral, ela está inserida na sociedade. Para quê, pessoal? Para que a gente possa, enquanto cidadão, cumprir os nossos deveres. E quando eu cumpro o meu dever enquanto cidadão, eu pratico uma lei dentro da moralidade, tá? Os imperativos categóricos de Kant vai falar sobre a boa vontade, sobre a boa ação que eu pratico enquanto indivíduo. Como eu pratico essa minha ação? Será que eu pratico ela de forma livre, solidária, ou eu só pratico em busca de um interesse próprio? Essa é a reflexão que norteia a nossa aula, certo? E aí, trazendo para cá, para finalizar o esquema, a palavra ações, onde que é a partir delas que Kant vai medir aí esses imperativos categóricos e ele vai interpretar como o ser humano age dentro de uma sociedade, se ele realmente pratica uma boa ação voluntária ou ele só pratica as coisas em busca de um interesse que possa beneficiá-lo em algum aspecto. E ao mesmo tempo, dentro do nosso estudo, a gente pode falar um pouco também da moralidade, da liberdade e da razão, porque uma coisa vai ligando à outra. Quando eu sou um sujeito moral e eu penso livremente, né, a partir de uma razão, eu compreendo o mundo de uma maneira mais ampla, mais reflexiva e com certeza muito mais filosófica. Então vamos lá concluir a nossa aula? Pessoal, eu trouxe aí na íntegra um texto para vocês do Kant também, que eu espero aí que vocês leem com mais calma, com profundidade, se fundamentando em tudo aquilo que a gente já falou até agora. Mas para não ficar cansativo a nossa aula, eu prefiro dizer com minhas próprias palavras o meu entendimento e o que eu quero que vocês mentalizem comigo no estudo de hoje, tá? Simplesmente, pessoal, é entender que a boa vontade ela só vai se estabelecer e se considerar válida quando, através das minhas ações, eu não almejar interesses próprios, ou seja, eu deixar o meu egoísmo de lado, né? Eu, enquanto indivíduo, eu tenho que compartilhar de um pensamento livre, só que ao mesmo tempo responsável e racional, que vai me impulsionar a praticar essas boas ações, independente daquilo que ela possa vir a me oferecer, independente daquilo que ela possa promover ou realizar sobre a minha vida. O meu pensamento, por exemplo, e principalmente as minhas ações, elas vão se tornar universais, buscando sempre visar o bem-estar coletivo, de tal modo que eu não alcance nenhum fim com essas minhas ações. E mesmo assim, eu vou continuar brilhando como ser humano. Porque, pessoal, como uma joia que em si mesma tem o seu pleno valor, sem almejar qualquer tipo de reconhecimento, a boa vontade é a única coisa genuinamente boa para Kant. Ela, por si só, ela contempla uma sociedade, mas dependendo da ação, das minhas atitudes enquanto indivíduo, ela pode também ser interpretada por um lado negativo. E esse não é o nosso objetivo aqui, certo? Pessoal, e para finalizar nossa aula, eu trouxe aí uma atividade filosófica e como vocês podem ver aí na tela do computador de vocês, a Mafalda vai nos ajudar a fazer uma reflexão sobre tudo que a gente falou hoje, né? A gente falou de boas ações, né? A gente falou de ações que são desinteressadas. Então vamos lá entender essa tirinha? Lá no primeiro quadrinho, a Mafalda diz assim: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar mais bala, só que eu não consegui. Aí ela disse, é tudo culpa dele, é tudo culpa desse maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que isso não se faz e sei lá o quê. Aí a mãe dela foi e disse assim, inquilino? Que inquilino, Mafalda? Aí ela disse, esse que a gente tem aqui dentro. Então essa reflexão é interessante, né? Porque às vezes a gente pratica uma ação sempre pensando no interesse próprio. E aí depois a nossa consciência ela fica pesada. Pelo menos as pessoas que possuem consciência, né? Pensando desse ponto de vista. Então, pessoal, a gente tem que praticar uma ação por ela ser boa, por você se sentir bem à vontade. E nem somente por isso, mas porque é o correto, né? É o que a sociedade realmente merece. Merece que a gente tenha atitudes boas, uma ação boa, desinteressada e universal, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês lá em anexo no aplicativo da escola, uma atividade lá pelo Google Forms. Eu vou deixar o link, vocês vão acessar esse link e responder as questões que estão lá disponíveis para vocês relacionadas a esse conteúdo da aula de hoje, tá bom? No mais, eu quero desejar um bom dia para vocês,
desejar que vocês continuem assistindo às nossas aulas com muito gás, para que a gente possa, aí, quando retornar às aulas presenciais, estar a todo vapor nos estudos, sem atrasos e com muito conhecimento, né, aproveitando aí essa nova modalidade de ensino, que é bastante interessante e muito legal. Um beijo para vocês, minha turma de 8º ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau!